Bom dia a todos vocês, pedindo ao Pai que nos proteja, que nos abençoe e abençoe as nossas famílias hoje e sempre. E também pedindo sabedoria para aprender cada vez mais a sua palavra, colocá-la em prática, mudar as nossas vidas. É isso que mais precisamos. Abençoa-me, Senhor, para poder explicar a sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos terminar Atos 15 e o título é Reencontros e Desencontros. Não sei se vocês se lembram desse mapa que vocês viram no passado. O apóstolo Paulo agora vai realizar uma segunda viagem. Ele sai da Antioquia, na Síria, e vai aqui em cima para Antioquia da Pisídia. Mas antes de começar as explicações, eu quero dizer para vocês que este vai ser o último vídeo antes das minhas férias, porque amanhã eu deveria gravar um vídeo, mas eu estou encontrando problemas porque a minha rua está em construção pública e eles estão fazendo muitos buracos para mudar a rede de água. Então é muito barulho durante o dia e eu não tenho conseguido gravar os vídeos. Então nós vamos encerrar Atos e eu peço para vocês que não abandonem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é contínua. Eu mesmo estando em trânsito, estarei orando por todos nós e se houver oportunidade, estarei postando as minhas orações matinais. Em caso eu não tenha conexão, aí eu vou falhar também com essas orações. Portanto, não é promessa. Eu não vou fazer uma promessa que vou postar por causa disso. Então, vamos ver o que é que o apóstolo está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele fez a sua primeira viagem missionária com Barnabé. A certo ponto da viagem, vocês se lembram que João Marcos decidiu se separar dele sem dar um motivo. E aí o apóstolo Paulo não ficou muito satisfeito e continuou a viagem entre ele e Barnabé. Nessa viagem eles foram processados, eles foram apedrejados, quase mataram o apóstolo Paulo e tudo mais. Mas, apesar de todos esses problemas, o apóstolo Paulo conseguiu fundar algumas igrejas. E agora o apóstolo Paulo começa a considerar a necessidade de voltar para ver como que esses discípulos que ele deixou nessas cidades estavam amadurecendo na fé. Isso é algo muito importante, que não é só levar a boa nova e deixar que as coisas aconteçam lá do jeito que eles querem, porque o nosso aprendizado, ele é um processo. Leitura de Atos, capítulo 15, versículos de 22 a 41. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos irmãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Sicília, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram.
Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Então Paulo e Barnabé já estavam na Antioquia da Síria, e daí houve aqueles problemas em que eles fizeram o concílio e decidiram algumas coisas muito importantes que nós vimos no vídeo passado em relação aos judeus convertidos que estavam impondo certas leis aos gentios. Eles tomaram algumas decisões e foram unânimes para fazer uma viagem levando uma carta com eles. E essa carta iria explicar a resolução desse concílio. Então, inicialmente, eles escolheram também Judas, chamado Barsabás, e Silas. Judas, chamado Barsabás, era um profeta. E Silas, não sei se vocês se lembram, ele tinha servido de escriba para o apóstolo Pedro. Então, são duas pessoas muito capacitadas para ajudar o apóstolo Paulo e Barnabé nas pregações também do Evangelho. O que estava acontecendo nas igrejas que eles iam visitar é o mesmo problema que aconteceu na Antioquia da Síria, em que os judeus foram para lá e começaram a influenciar os gentios convertidos e a dizer para eles que eles tinham que ser circuncidados, eles tinham que primeiro
aderir à crença do judaísmo e depois eles estariam livres para aceitar Jesus. Então eles estavam impondo certas obrigações. E daí, de acordo com aquilo que eles tinham decidido no concílio, eles não estavam mais obrigados a fazer nada disso, mas deveriam, de certa forma, colaborar com os judeus. Por quê? Porque eles estavam no processo de aprendizagem. A carta está dizendo que Judas e Silas foram como testemunhas. Por que isso? Porque naquela época não havia o sistema que nós temos hoje no cartório, a pessoa ir lá, reconhecer firma e provar através da sua identidade que a pessoa é ela mesma. Era muito difícil. Normalmente, para provar algo, eles precisavam de 2 ou 3 testemunhas. E é por isso que Judas e Silas estavam acompanhando eles na viagem, apesar de estar também colaborando com os apóstolos. Eu não vou repetir a parte que fala da resolução do concílio, porque nós já vimos tudo em detalhes no vídeo passado, sobre a comida, a carne contaminada que vendia no templo, sobre a promiscuidade sexual de todas as maneiras, a idolatria. Eles chegaram na Antioquia, eles passaram pelos pontos onde eles tinham contatos, pregando a palavra de Deus e também levando essa carta. Está dizendo aí que Silas decidiu ficar. Judas e Silas eram profetas e nessa viagem ele decidiu ficar na Antioquia de Pisídia. E também Paulo e Barnabé permaneceram lá por algum tempo pregando a palavra de Deus. Essa é a parte do reencontro, em que as pessoas que estavam pregando a palavra de Deus, que haviam convertido nessas áreas em que Paulo e Barnabé tinham passado antes e agora tinha voltado. Então, esse reencontro para eles foi maravilhoso. Já pensou rever a pessoa que os converteu, explicando novamente, trazendo o que é que está acontecendo, as notícias da Antioquia da Síria, na igreja lá que estava indo bem na medida do possível. Então, como irmãos na fé, isso é algo que traz muita satisfação para eles. Então, essa é a parte do reencontro. E agora nós vamos entrar na parte do desencontro. Essa parte do desencontro é que, nesse estágio, o apóstolo Paulo considerava passar mais tempo nessas igrejas para ver o que é que estava acontecendo, qual que é o trabalho que eles estavam realizando, se eles estavam realmente fazendo aquilo que ele os ensinou. Mas aí ele era suposto a ir com Barnabé. Mas Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos os havia abandonado no passado sem nenhuma explicação e o apóstolo Paulo não tinha gostado. Quando Barnabé disse que queria levar João Marcos, o apóstolo Paulo disse não. E com certeza é porque o apóstolo Paulo não confiava mais em João Marcos, com medo de que ele os iria deixar novamente, porque ele já tinha feito, não deu explicação, não pediu desculpa, nada, e agora ele simplesmente queria ir na missão. Mas Barnabé era por ele, porque eram parentes. Então, essa situação chegou a um problema tão grande que houve um desencontro e eles tiveram que se separar. E veja que essa separação, muitas vezes, a pessoa olha assim, mas se o apóstolo Paulo se desentendeu com Barnabé e eles se separaram, então quer dizer que a gente pode ter problemas dentro da igreja? Não. Veja que essa separação é uma separação que fazia parte dos planos de Deus. Nós vamos ver que no futuro o apóstolo Paulo vai de novo trabalhar tanto com Barnabé como com João Marcos. Não é uma questão assim de rixa,
mas foi um desentendimento momentâneo, que eles se separaram e depois eles se juntaram. A Bíblia não diz exatamente o processo desse reencontro. Agora, para a gente dentro de uma igreja, exercendo uma posição do ministério, a gente começa a ter desentendimento. Isso não é aceitável para Deus, porque a gente traz as obras malignas para dentro da nossa igreja. Se há um desentendimento, a situação deve ser resolvida imediatamente. Ali, naquele desentendimento, a culpa não era propriamente do apóstolo Paulo, porque ele, na condição de apóstolo, ele estava também na posição de liderança. E veja que aí seria uma situação em que o apóstolo Paulo teria que aceitar, talvez, trazer um problema dentro da igreja. O que ele não queria, e ele estava certo de cortar o mal pela raiz, desde que não estava havendo entendimento. A gente nunca deve trazer o lado satânico dos desentendimentos para dentro da igreja, porque a igreja é um local que deve ser santo. E quando nós falamos sobre a igreja, lembrando, vem na nossa cabeça por hábito a gente pensar naquele monumento, naquele prédio em que a gente vai, mas a igreja somos todos nós. São duas ou mais pessoas reunidas em nome de Deus, formam uma igreja. Naquela época eles nem tinham os prédios, eles se agregavam em qualquer lugar e iam discutir a palavra de Deus, num monte, na beira de um rio, numa praça, no centro da cidade. Era assim que a igreja deles existia naquela época, não propriamente um templo como os judeus tinham. Para recordar, vamos ver o que está escrito em Marcos 5. Está escrito: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quer dizer, se a gente está com o coração impuro, não adianta a gente fazer nada para Deus se não existe um arrependimento. A gente tem que chegar ao ponto de entendimento com os nossos colegas. E isso é muito importante para manter o equilíbrio da igreja, para também manter o nosso próprio equilíbrio. Sempre a gente tem que buscar o entendimento entre nós. E aí, só para ficar registrado que João Marcos trabalhou com o apóstolo Paulo, está escrito em Colossenses 4:10, Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé, conforme vocês foram instruídos. Se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Isso aí é a prova de que eles estavam em contato muito próximo, que eles estavam trabalhando na obra do Senhor. Glórias a Deus. Aí, quando houve a separação, voltando na história em que nós estamos, Barnabé e João Marcos foram pregar de um lado e Paulo escolheu Silas para continuar na sua segunda missão. E Silas era uma companhia muito boa para o apóstolo Paulo, porque ele era um profeta, ele estava capacitado para ajudá-lo a pregar a palavra, e ele também era um cidadão romano, o que combinava com o processo de cidadania do apóstolo Paulo. Lendo aí para vocês rapidinho Atos 16:38, que diz: os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Isso aí, uma certa ocasião em que eles foram presos e depois descobriram que os dois eram cidadãos romanos.
E daí fica registrado no final que eles passaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo a palavra de Deus. Já Barnabé e João Marcos, eles estavam do outro lado, no Chipre, também fazendo o trabalho de Deus. Então, quer dizer que todo esse trabalho de levar a palavra de Deus realmente não foi interrompido. E eu acho que também isso foi para cumprir os planos de Deus, que houve esse pequeno desentendimento entre eles. Qual é a coisa mais importante que nós aprendemos dessa história? É que a gente não pode de maneira nenhuma só pregar sobre algo e falar, eu já preguei sobre isso, deixa acontecer. Não, a gente tem que retomar, porque todos nós passamos por um processo de amadurecimento na fé. E muitas vezes aquilo que a gente entende hoje sobre algo, quando passa algum tempo, a gente vai entender de outra maneira. E pode ser de uma maneira muito melhor, mas pode ser pior. É muito importante ter essa sequência para a gente ter certeza de que a pessoa não levou esse entendimento para um outro lado, como estava acontecendo nessas igrejas, com a influência dos judeus convertidos. A igreja estava caminhando para um outro lado que não deveria caminhar, não é? É importante que a gente tenha um trabalho contínuo dentro da palavra de Deus, pregando, revendo, voltando e revendo de novo. Para quê? Para ter certeza que a nossa igreja fique num alicerce sólido, baseado na palavra de Deus, somente, sem que haja infiltração maligna dentro dela. Porque se a gente analisar no decorrer do tempo, muitas igrejas mudaram muito com essas infiltrações. Começou ali, vocês estão vendo desde o princípio como é que essas igrejas surgiram. Mas daí, já no começo, essas infiltrações dos judeus trouxe algumas diferenças. E vai existir no decorrer do tempo muitas infiltrações. E hoje em dia a gente vê igrejas que estão, vamos dizer, pregando a palavra de Deus, mas a gente vê que 50% é dentro da Bíblia, da palavra de Deus verdadeira, 50% ela é influenciada pelo homem. É uma perda muito grande naquilo que Jesus Cristo quis e quer sobre a formação da sua igreja, que não pode nunca haver essa infiltração humana. Pode parecer repetitivo, pode parecer algo não muito moderno, a gente pode parecer aquela pessoa que não faz o show do YouTube, que não atrai multidões. Não tem importância. O que tem importância é a gente bater na mesma tecla e manter dentro da palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, e não a gente interagir com esses shows que a gente vê por aí, mas que tem infiltração satânica e que está levando multidões para o abismo. Vamos tomar muito cuidado, porque este é o mal do nosso século, a infiltração satânica dentro da palavra de Deus, o que não vai mudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, mas muda nós como seres humanos e nos leva ao inferno. Vamos pensar nisso. Eu vou ficar com muita saudade deste nosso bate-papo. Eu não vou poder fazer o vídeo de Gotas de Luz, mas eu voltarei com o Gotas de Luz e, na graça de Deus, tudo vai correr bem. Convido vocês a verem os nossos vídeos. Nós temos mais de 500 vídeos no nosso canal, então vocês têm muito material para rever.
E no hashtag, alguém que entra no hashtag Grupo Vida Boa, lá só tem, eu acho, 190 e poucos vídeos. Mas vocês que estão registrados no canal, vocês têm acesso a esses 500 e poucos vídeos que eu recomendo vocês a reverem e manterem firmes no solo de Deus até que eu volte. Um bom dia para vocês, que Jesus os abençoe, que Jesus coloque sobre você a sua luz divina, te trazendo completa renovação, muita saúde e paz. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada.